até o dia do casamento deles. Então a maternidade é esse lugar, é um lugar onde a gente precisa entender que nós precisamos servir. Muitas vezes, o nosso cajado vai ser um pano de prato. Eu ganhei esse pano de prato, eu e as meninas, projeto lindo, né? E muitas vezes eu avancei esse aqui como o meu grande cajado. E eu queria também rapidamente ler aqui para vocês. Estou trocando tudo, Deus está mudando muita coisa aqui. Amém. Para as mulheres que são mães, eu já vou dar para alguém aqui, tá? Esse livro. Ser mãe dispensa apresentação. É uma revolução silenciosa que faz barulho no céu. Sabe aquelas madrugadas que você está se amamentando, cuidando do filho que está com febre, ou chorando porque seu filho não voltou, já é madrugada, você não sabe onde ele está. É uma evolução silenciosa que faz barulho no céu. É uma solitude que faz crescer uma semente que pode alimentar uma multidão. É um pastoreio de poucas ovelhas. Santificação nas renúncias. Pregação sem palavras. Cajado, que é pano de prato e rotina. É rotina disso. A gente às vezes quer o extraordinário de Deus e Ele tem isso para nós, mas Ele vai se manifestar muito mais nos dias mais comuns. Aqueles que você acha que ninguém dá valor, aqueles que você acha que está todo mundo fazendo um monte de coisa e você está em casa cuidando do seu filho. Pregação sem palavras. Cajado que é pano de prato e rotina. Consolo que é comida quentinha e bolo de chocolate. Visão aberta da janela da cozinha para um céu que cobre toda a casa. É uma intercessora fiel. Chorando, arruma a casa. Faxinando, dança. Mais um dia, com a graça que a abraça. Vestido de retalhos, conta uma história de uma família que não é perfeita, mas que se submeteu a um Deus perfeito. Que não erra, que costura rasgos e nos veste de testemunho. É isso. Eu queria só abraçar e consolar o seu coração de mãe. E quando eu vi aquele pano de prato, eu nem estava pensando em fazer isso aqui, mas o Senhor me falou para eu falar. Esse é um texto, um poema da Angel Fernandes, uma amiga muito preciosa. E aí eu quero então dar esse livro para a menina mais nova, a que tem menos tempo de casar aqui. Quem tem 1 ano de casado? Um mês, não vou nem perguntar quem tem 15 dias de casou. Como é que se chama? Carol, eu tenho um amor muito grande por mulheres mais novas, assim, como você, porque você deveria ser minha filha, né? E aí eu lembro das minhas noras, e com o mesmo amor que eu as amo, eu também tenho esse amor por meninas mais novas que estão começando agora. Então eu queria abençoar sua vida com esse livro, e que os cômodos da sua casa sejam cheios do que é precioso, do que é agradável ao Senhor. Quando os seus filhos chegarem, que eles encontrem um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente onde a presença de Jesus é sentida, celebrada, e mais que isso, desejada. Nos dias mais comuns, quando você se encontrar ali no meio do rodo, da vassoura, do aspirador, que o Espírito Santo fale com você. Quando você estiver na pia, que Ele fale para você o que Ele um dia falou para mim. Enquanto você esvazia a pia, eu encho o seu coração. Deus te abençoe.
Queria que você abrisse em Neemias. Eu esqueci de marcar aqui. Já achei. A gente vai ler bastante a palavra de Deus. Neemias. São 11h47. Hora do almoço. Vocês tomaram café agora, então tá bom. Para quem está na frente da loja, ele tomou cafezinho da vida. É um peso. Quem coloca? Quem dormiu, bebê. Acordou fora da manhã. Neemias 4. Diga assim: estamos em obras. Estamos em obras. Estamos em obras. Alguém me falou ontem assim: nossa, vou dormir que eu estou acabada. Parece que ele deu uma surra. Obrigada, viu? Minha Bíblia é tão pesada, ela não me segurar. Deixa de ladinho aqui. Obrigada. É só para apoiar a Bíblia mesmo. Muito obrigada. Bom, eu poderia falar de alguma mulher que fosse uma inspiração para nós no tema sabedoria, mas eu escolhi falar de um homem que também fez uma construção, que também teve que passar por alguns perrengues para cumprir o propósito de Deus na vida dele. O que Deus deu para ele fazer, chamou ele para fazer, ele se submeteu e foi, que é Neemias. Mas antes de Neemias, eu estava lembrando de Noé. Noé também foi um construtor, ele construiu uma arca, né? E Noé foi escolhido naquela época entre os homens corruptos, entre homens que tinham um coração inclinado para a maldade, para o que não era bom. Mas Noé, a Bíblia diz que ele era íntegro, ele não se vendeu, ele não fez conchavos, ele não deu jeitinho brasileiro, ele não trocou favores, mas ele permaneceu íntegro. Naquela época a cidade estava toda maluca, distraída, parece muito nos nossos dias. A cidade nem se lembrava de Deus, o povo queria era outra coisa, enquanto Noé estava construindo uma arca. Gênesis 6:8 diz que Noé encontrou favor aos olhos de Deus. E aí eu fui no dicionário, porque eu gosto dessas coisas. O que é o favor? Você já sabe, favor? Mas eu quero ler aqui para você. O que está escrito? Favor é benefício. Diga benefício. Favor é benefício. E olha o que Provérbios 9:12, você que está anotando pode anotar. Provérbios 9:12 vai dizer assim: se você se tornar sábio, o benefício é seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá consequências. Se você for sábio, o benefício é seu. Então, quer ter favor, quer ter benefício, clame pela sabedoria. E aí, favor também, além de benefício, é cortesia. Cortesia é uma coisa de graça, né? Você não paga por isso. Cortesia. Tiago 1 fala de uma grande cortesia do céu para nós. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dê que a todos, algumas, as pastoras, as líderes, as deputadas, as professoras, Ele dá a todos, livremente. Ou seja, em outras versões, abundantemente. Ele não dá só um pouquinho, Ele dá abundantemente. Além de dar como cortesia, você não paga nada. Ele dá muito. De boa vontade lhe será concedido. Então, se você não tem sabedoria, pense. É só o que você precisa fazer. Uma amiga minha disse que ela acha que esse é o único pedido que tem garantia de entrega. Pediu, ganhou. Então, às vezes, está faltando a gente pedir, clamar por sabedoria, né?
Então Noé foi esse construtor. E ele construiu uma arca para colocar a família, para salvar a família. Queridas, tem uma arca que precisa ser construída para salvar a nossa casa, a nossa família. Tem um dilúvio rolando aí, chegando, anunciando. Se já não chegou, e às vezes o problema não é a água que está lá fora, mas é o que entra dentro. E é só você e eu que podemos edificar a nossa casa. Provérbios 14:1 diz isso: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então, Noé foi esse homem. Mas eu quero voltar aqui para Neemias, que também foi um grande construtor, um habilidoso construtor. Neemias 4 vai dizer assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ele ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Versículo 4, Neemias disse: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada, até a metade da sua altura. Diga, até a metade. Olha isso. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus como proteção. Pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Diga, de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Eu vou ler um pouco mais, mas na medida que a gente for entrando na palavra, você fica com a Bíblia aberta. Sabe quando nós estamos reconstruindo algo que Deus nos mandou fazer? Quando nós estamos em obediência, que foi um dos endereços que eu dei para achar sabedoria, lembra? Que a gente precisa, a sabedoria é envolvida completamente com a obediência. Então, quando nós recebemos a parte de Deus, faça isso. A gente vai ser criticada. A gente vai ser... o inferno vai tentar nos impedir. Eu sempre trabalhei fora, muito. Mas eu comecei a trabalhar fora numa época da minha vida e eu comecei a me envolver muito com o trabalho. E eu fui desconectando o meu coração da minha casa. Era tipo assim, ó. A secretária chegava, eu já saía. O que eu faço? Não, olha lá na geladeira. Já fui. Eu era atraída pelo mercado de trabalho. Eu fui atraída. Eu gosto de fazer negócios. É uma coisa minha, assim, que Deus me deu. Só que eu estava desequilibrada nisso. E eu abandonei a minha casa. E eu me lembro de uma fase muito difícil que a gente estava passando, financeira. Deus falou: vai para casa, larga tudo.
eu estava naquele auge, profissionalmente falando. E eu, um dia normal, gente, comum. Sabe quando é Deus, a gente sabe que Deus falou, não é? Não precisa ninguém, não tem anjo, não tem labareda de fogo, nada acontece. Você sabe que, ai meu Deus. E eu fiquei com aquilo remoendo, falei, nossa, se eu falar para Ailton, ele vai. A gente trabalhava junto, a gente estava precisando muito trabalhar. Mas eu tive coragem e fui até ele e disse, a partir de hoje, a partir de amanhã, eu não venho mais. E ele se calou. Deus foi seco na boca dele. Eu acho que ele entendeu. Eu nem sei se ele entendeu não, mas o Espírito Santo cobriu ele e aquilo foi uma verdade também. E eu fiquei 3 anos em casa. Gente, o telefone às vezes não parava de tocar. Não vem trabalhar. Vou te dar tanto. E eu precisando, gente. Precisando muito. A gente passou por um nível de escassez muito grande nessa época. Mas eu tinha uma palavra. Deus me ordenou. E eu não negociei a minha obediência. E eu fiquei em casa com os meninos. Foi na época que eles entraram no ensino médio, que eu falei aquele versículo ontem, aquela Bíblia lá. Como foi importante eu estar em casa. Eles já eram adolescentes, eles não precisavam, eu não dava banho neles, eu não fazia tarefa com eles, eu estava em casa. E eles decidiram fazer uma faculdade que precisou muito, parar a vida inteira deles, assim, até socialmente, para ir estudar. Então, enquanto eles estavam estudando, eu estava em casa, eles fechavam a porta, eu nem ficava com eles. Eu ficava orando por eles, profetizando, nada. Eles sabiam que eu estava lá. Às vezes eu levava um suquinho, atrapalhava eles no estudo. Me rapidinho. Tá bom, mãe. Agora eu vou concentrar aqui, tá? Tá bom. Sumia. Mas havia uma mãe em casa. Eles chegavam, tinha almoço, quentinho. Os esposos chegavam, estava tudo organizado, limpo. Foram 3 anos da minha vida. E muitas pessoas não entenderam. Porque quando você recebe uma palavra de Deus para construir algo que você precisa construir, é você vai ser criticado. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse aí, se você está anotando, para você ser uma grande edificadora, não tema as críticas. A gente olha aqui no versículo 2, olha o que Neemias teve que passar. Sanbalat falou, o que é isso? Esses judeus fracos, o que eles estão fazendo? Será que eles acham que vão fazer alguma coisa? Você já passou por isso? De você está meio que indo na contramão. Está todo mundo fazendo uma coisa, mas Deus falou, você não. Você não é todo mundo. Você precisa agora, às vezes, sair menos, olhar mais para sua casa, dar uma organizada naquele armário. Nossa, mas é tão pouco, né? Nem dá igual, nem dá curtida. Imagina, eu vou tirar uma selfie aqui, eu estou dando uma faxina na minha casa. Eu não sei o que Deus está te mostrando que você precisa fazer. Você precisa edificar, construir, erguer. Não tema as críticas. Essa é a primeira dica que a gente aprende aqui com Neemias. A segunda, sabe, nenhuma crítica é boa. E outra coisa, você vence uma hoje, amanhã tem outra, tá? Enquanto a gente vive na terra, pessoas vão nos criticar. Isso vai acontecer. A gente precisa começar a ter couro grosso para avançar apesar das críticas. Eu falo que a crítica ela tem que ser uma companhia. Quando você entra num ônibus, você senta com alguém, você fala, bom dia, tudo bem? Você vai ter. Talvez ela vá para um lugar, você vai para outro. Mas naquele trecho pequeno tem aquelas conversas à toa. O que aquela pessoa fala para você não tem peso. Tem. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. Ela não conhece de você. Talvez ela fale algumas coisas que você não concorda, mas ok. Ela é uma companhia. Ela desce no primeiro ponto e acabou.
crítica, ela precisa ser essa companhia. Ela não pode ser a sua companheira. Sabe aquela amiga que você tem de companheira? Que o que ela fala tem peso para você. O que ela fala é relevante para você. A ponto de mudar a sua forma de pensar. A ponto de falar para você não vá, e você desistir de fazer alguma coisa. A crítica não é a nossa companheira. Ela vai, senta, fala, depois ela vai embora. E você vai continuar a chegar no seu destino. Você vai chegar lá onde você tem que chegar, apesar da crítica. E quando Neemias foi criticado, ele teve uma atitude, que é uma coisa que a gente precisa ter. Para de reclamar. Para de se vitimar. Ah, eu fui criticado. A gente que está à frente, né? Meu Deus do céu. É isso que eu falei. Você vence uma crítica hoje, amanhã tem outra maior ainda. E a gente não pode entrar num lugar de vitimismo. Porque você está construindo algo. Você é uma edificadora. Tudo é construção, gente. Tudo que a gente faz, a gente está construindo ou destruindo. Você tem duas opções. A Bíblia não nos dá a terceira opção. Ou você é sábia ou você é tola. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou você está na montanha ou você está no vale. Ou você é fria ou você é quente. Então, segunda coisa para você ser uma excelente construtora: direcione a sua dor para aquele que pode curar. A crítica dói, é chato, é horrível, a gente se sente injustiçado. Mas olha o que Neemias fez, versículo 4. Ele não foi para o líder dele chorar as mágoas. Ele não foi para a família dele. Ai, eu estou tentando fazer a obra de Deus, mas essa maldade não me deixa, me critica. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Vai para o Senhor. Não tente se justificar. Abra mão da justiça própria. A Bíblia diz que a justiça própria é o quê? Trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Naquela época não tinha absorvente. Elas usavam um trapo para segurar a menstruação. Já pegou alguma roupa, um trapo com sangue? Cheira mal. Sim? Sangue fede. Mas mais que isso, uma roupa com sangue dificilmente você vai deixar ela branca de novo. Você pode usar todo o Vênus do mundo, toda que boa, mais power, não vai ficar branca de novo. Serve para quê? Jogar fora. Você não tem como aproveitar. Então, a nossa justiça própria, a Bíblia considera como um trapo de imundície, não tem valor. Joga fora. Não fica tentando, pelejando, esfregando, passando um negócio, passando o outro, tentando se justificar. Abre mão. Mas vai para onde você vai receber a cura. Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz isso. O Senhor sabe que eu não falei isso. Agora, se estão te criticando, porque você está dando motivo, é melhor que você conserte a sua vida. Porque às vezes você está dando motivo. A pessoa está certa em te criticar. Então, som do seu coração. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. A sabedoria nos leva a andar na primeira pessoa, não na terceira pessoa. É o fulano, é o ciclano. E você? Então, se você está sendo criticada, porque você está dando motivo, vai para o Senhor. E se você não está dando motivo, vai para o Senhor do mesmo jeito. Ouve ao nosso Deus, porque nós estamos sendo desprezados. Não pare na sua dor. Avance apesar dele. Mas vai para você, fala tudo para ele. Deixe que ele te justifique. No tempo dele. Ele vai te exaltar. Versículo 4, versículo 6 desse capítulo me chama muita atenção. Sabe que tem uma estatística provada. Eu já entrei nela. Esse ano eu estou fazendo diferente, graças a Deus. Mas todo final de ano tem aquele momento dos alvos, né? O ano que vem, eu vou para academia, eu vou comer só verdura e grelhado. Não, é sonho. Não põe um prato de arroz, colar de fruta no meu prato de arroz, eu. Mas aí eu vou orar todo dia, eu vou ler não sei quantos livros, eu vou ler
sei quantas vezes, não é? Em 1º de janeiro você entra, aqueles alvos assim, ó, vou cumprir todos. E tem uma estatística que, aí falando da academia, tá? Eu li isso, que até fevereiro, 80% das pessoas que falavam que ia fazer academia não fazem. Já abandonou. Eu contribuí para essa estatística há muitos anos. Esse ano eu estou conseguindo me manter na disciplina, mas não é fácil. Então a gente começa bem. Você vai sair daqui desse congresso, em nome de Jesus, assim, nossa, agora me diz negócio de sabedoria, vamos largar ela nunca mais. Aí segunda-feira você acorda assim que o inferno até treme, né? Vou limpar, vou levantar, eu vou ficar mais calado, eu vou adorar, eu vou parar de murmurar. E pior, tá tudo certo. Terça, você continua. Quarta-feira, ali na metade da semana, seu filho continua desobediente. Você fala com ele, parece que você está falando com uma pedra. Ele não entende o que você está falando. Seu marido está aquela bênção. O dinheiro não entrou para pagar aquele boleto. Aí você começa. Ai, você não está adiantando. Foi isso que aconteceu aqui, versículo 6. A Bíblia diz aqui que eles tinham, assim reconstruíram a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque eles tinham ânimo para trabalhar. Olha que o início de uma obra é muito bom, a gente está bem empolgado, mas é o fim dela, assim. Continua, persevere, não pare na metade, não pare na quarta-feira, não pare em julho, no meio do ano. Não sei quantos anos você vai levar para receber a sua bênção. A minha sogra orou 38 anos, 38 mais ou menos, para o meu sogro se reconciliar com o Senhor. Ele era ativo na igreja e se desviou. Ela orou 38 anos, eu não sei quantos anos. Você vai ter que orar, você vai ter que pagar esse preço por essa construção, mas não pare na metade, não desista. O meu filho, o primeiro que foi casar, eu tentei organizar algumas coisas com ele, eu pegava turma, aí, né? E homem, gente, mãe de menino, ó, fica firme aí. Aí eu ensinei umas coisas para ele, mas não, era difícil, parece que ele não entendia não. Eu falava grego, ele não entendia que ele tinha que pegar a cueca dele e levar lá para o cesto de roupa suja, porque a cueca não ia andando sozinha para o cesto. Então ficava lá no canto do quarto dele. Meu Deus do céu. Ele foi casar, eu chamei minha nora, falei, filha querida, amada. É o seguinte, querida, eu não dei conta desse negócio. Então, Deus que te abençoe, eu vou orar para você, vai, nessa força. Que Deus há de te dar graça. Gente, casou, virou extremamente organizado. Então, olha, nunca duvide. Tem gente aí se identificando, né? Tem hora que ela está na nossa, entende o que eu estou falando? Na hora certa você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Não duvide das suas sementes. Não duvide do que você está plantando. Não duvide do que você está construindo. Não é para criticar. As amigas já estão aí, ó. Não duvide. Apenas plante. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor debaixo do céu, é barulho silencioso na terra, que reverbera no céu. Não deixe de falar da palavra de Deus para os seus filhos. Não deixe de ensinar. Não deixe de educar. Gente, a educação é um negócio que está cada dia mais escasso. Os bons modos. Ensina seus filhos a falar por favor, obrigado, com licença. A dar uma cadeira para uma senhora, para uma grávida. Que falta de sensibilidade essa geração. Não percebe nada, está tão distraída. Então não pare pela metade. Não pare. O ano vai acabar, vai ter dia difícil. Tem dia que a gente não quer nem orar. Vocês não, vocês são tudo mulher
glória de Deus, assim, mas tem dia que é difícil para mim abrir a Bíblia. Eu abro e não entendo muita coisa, mas eu estou ali, na minha construção. Glória a Deus. Na minha Amém. edificação. Cada um tem a sua. Amém. Não pare na metade. Amém. Versículo 7, outra dica que Neemias nos ensina: não se intimide. A intimidação é uma arma poderosa do inferno para parar a gente. Versículo 7. Mas quando Sanbalate ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, se você não parar na metade, você vai adiante, continua, as críticas não vão parar. Ele está vendo, o inferno está vendo que você está indo adiante, vai adiante. Deixa o inferno olhar e falar: mas não é possível, eu achei que eu tivesse conseguido parar ela na metade. Não, ela continua. Não se intimide. Quando isso aconteceu e eles viram que as muralhas iam adiante, eles começaram a fechar as brechas. E olha só, quando você passa desse momento do desânimo da metade, parece que é ali que você começa a fechar as brechas. Porque foi isso que aconteceu com Neemias. Versículo 7. Eles ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e quase já se fechavam as brechas. Eles ficaram muito irados. O inferno não vai te aplaudir porque você está edificando algo, tá? Pelo contrário, os dardos inflamados do inferno estão apontados para mim, para você, para mim, para o seu coração, para mim, para a minha casa e para a sua casa. Mas nós faremos menção do nome do Senhor e nós vamos avançar nessa construção. Nós não vamos parar na metade. E nem vamos nos intimidar. Amém. A nossa construção vai adiante. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Outra dica: não cesse de orar. Versículo 8 da Bíblia fala muitos versículos sobre isso. Versículo 8 diz assim: porém, ou seja, eu passei da metade, eu continuo avançando, mas eles continuam criticando e querendo destruir a minha obra. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Olha novamente, para onde ele foi? Para o Senhor. Oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Gente, não é só na conferência, não é só no congresso, não é só domingo à noite, não é só quarta-feira no culto de oração. É de dia e de noite, é o tempo inteiro. A gente não pode parar de orar, de levantar a nossa mão como Débora fez. Levanta a sua mão, declare sobre a sua casa. Está confuso? Levante, se posicione. Eu falo aqui no livro de sabedoria: uma mulher posicionada na terra, ela é acionada pelo céu. O céu está olhando ali: cadê aquela mulher que está dependendo de mim? Dependeu de mim, eu vou ao encontro dela com a sabedoria necessária para aquele dia. Vou colocar na mão dela uma ferramenta exata para a construção que ela precisa fazer naquele dia. São as gotas de sabedoria que vão vir sobre nós, mas é de dia e de noite, é o tempo inteiro. Todo o tempo, orar sem cessar. Não tem trégua, não tem férias, é o tempo inteiro. Então não pare de orar se você quer ser uma construtora de êxito. Versículo 11 diz assim: os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Não pare, apesar do que for. Não pare. O inferno quer que você pare. É aqui, ó. A gente vai fazer isso para que a obra pare. Esse é um alvo do inferno para nós. Acabar com a nossa edificação, minar a nossa construção. Construir é edificar, é erguer, é levantar algo a partir do nada. Sabe aquele dia que você vê sua casa destruída? É isso. Aqui no início ele fala assim: Sanbalate, pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão nascer do pó? Às vezes na sua construção tem muito
Só tem pedra. Você não está vendo nada. Você não está vendo Deus fazer. Você não está vendo as respostas das suas orações. Elas vão chegar. Elas estão subindo. Suas lágrimas estão sendo recolhidas pelo Senhor. Ele está vendo o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. Por isso que às vezes Ele te tira de ambientes porque você não ouviu o que foi falado de você. Mas Ele ouviu. Uma vez eu estava conversando com uma amiga em Goiânia e ela falou assim: Márcia, eu estava numa mesa e o assunto era você. Eu falei: ai, Senhor, me faz invisível. Não deixa o povo lembrar de mim, não. Ela falou: não foi bom. Eu nem quis saber o que. Então, às vezes, tem algumas vezes que Deus está te tirando porque você não ouviu o que foi falado de você. Por isso que eu falo que a gente tem que oferecer mesas diferentes, né? Lembra do Lachon Hará ontem? A maledicência, a fofoca. Tem mesas que são tribunais, júri. A gente acaba sentenciando um monte de gente. Que a gente possa ser misericordiosa, compassiva. Que a gente ofereça fardo leve. Que o fardo pesado é do inferno. Mas o fardo leve a gente tem como oferecer. Então, não pare. Apesar dessa intimidação toda, não pare. Versículo 13, esse eu não li, quero ler com você. A outra dica: proteja a sua construção e lute por ela. Versículo 13. Talvez você esteja hoje desistindo da sua família, desistindo dessa obra que Deus colocou nas suas mãos. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Pus o povo por família. Família é projeto de Deus. Família é instituição divina. Deus não começou a humanidade com uma igreja. Ele não começou a humanidade com um grupo de WhatsApp das amigas. Deus não começou a humanidade com o CNPJ. Ele começou a humanidade com uma família. E a gente precisa valorizar o que Deus valoriza. A gente precisa amar o que Deus ama. A gente precisa erguer aquilo que Deus quer, que nunca seja destruído. Proteja a sua construção. Põe cercas nela. O problema não é o vento que entra, é a gente que não fecha a janela. Às vezes você está ouvindo coisa demais. Tem gente que entrando na sua casa que não precisa entrar. Tem gente vendo coisas da sua casa, da sua família, da sua vida, que não precisa ver. Proteja a sua construção. Versículo 18. Construa baseada nos fundamentos. Versículo 18. Eu já estou terminando, gente. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construía. Abrace a palavra de Deus. Tem livros maravilhosos, tem cursos, tem um monte de coisa que agrega. Tem o YouTube aí lotado de mensagens. Mas abrace a palavra, medite nela de dia e de noite, não é isso que diz Salmos 1. Medite. Meditar, gente, é estudar. É você ler, às vezes não entender nada, mas está ali. O Senhor fala comigo de dia e de noite. Abrace, construa a sua construção, faça a sua construção baseada em fundamento. Cuidado com os movimentos. Tem movimento que Deus não está lá faz tempo. Mas onde há fundamento, onde o que é pregado é o que está aqui, sem nenhuma vírgula tirada ou colocada, é aqui que você vai construir e ter a sua construção sólida. Mateus 7 fala sobre os dois construtores, o que construiu na rocha e o que construiu na areia. As condições climáticas para as duas construções foram idênticas. Tempestade, se você ler lá, Mateus 7, 24. A tempestade, vento forte, chuva. O que vem para um, vem para outro. Então o problema não foi a gravidade da tempestade. Foi o fundamento. E as nossas crises revelam os nossos fundamentos.
As nossas crises mostram onde é que a gente está alicerçado. Deus não tem problema com as nossas crises, gente. Deus tem problema com a nossa hipocrisia. Crise a gente vai passar. Tristeza, angústia, traição, decepção, depressão, tudo isso. A gente pode passar, a gente está aqui nesse mundo. Mas uma vida mentirosa, falsa, hipócrita. Foi isso que Jesus combateu o tempo inteiro, nos 3 anos que ele viveu no ministério. Então, construa baseado em fundamento. Sabe qual é o problema da mulher tola? Não é que ela não ouve. O problema da mulher tola é que ela só ouve. Porque Jesus falou: aquele que ouve e pratica é considerado sábio, prudente, sensato. Mas o que ouve, e não pratica, esse é tolo, esse é insensato. Então construa sua casa na rocha, fundamente ela. Essa palavra é, como disse o pastor Leandro antes, eu acho que disse, ela é inerrante em seu conteúdo, infalível em seu propósito e suficiente em sua mensagem. Ela é suficiente. Seja uma mulher que atrai e que você seja uma mulher que não repele. Versículo 19 diz assim: eu disse aos nobres e magistrados: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. A gente precisa promover a unidade. Uma casa dividida não prospera. Você é uma mulher que atrai, as pessoas querem ficar perto de você. Você é uma construtora que as pessoas leem, você inspira outras pessoas, outras mulheres, inspira seus filhos, inspira seu esposo. Será que eles podem ir até você para receber um encorajamento, uma palavra de ânimo, um abraço, um bolo quentinho? Ou você é aquela que ninguém quer estar perto? Não tem mulher assim? Só, ai meu Deus, lá vem, misericórdia. Vou sair de fininha aqui, ó. Sai a francesa. Porque é uma mulher que repele, tudo que ela fala é ruim, está tudo ruim. Você leva uma coisa boa para ela, ela consegue achar uma coisa ruim naquela coisa boa. Seja uma mulher que atraia. Isso vai favorecer a sua construção. Versículo 20: cesse os ruídos que te atrapalham de ouvir a voz de Deus. Versículo 20 vai dizer: no lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Trombeta, eu fui aqui ver. Trombeta é manifestação sobrenatural de Deus e é atuação em momentos específicos, traz algo importante, é uma chamada de atenção. E aqui fala, no momento que você ouvir a trombeta, às vezes Deus está com um monte de corneta na sua cabeça e você não está ouvindo. Minha filha não faz isso. Minha filha não fala isso agora. E você não está ouvindo a voz de Deus. Cesse outros ruídos. Ouça o que é. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele vai te apontar coisas que, se você tiver ouvido outras pessoas, outras coisas, notícias ruins, você não vai ouvir a voz de Deus. Outra dica: construa no silêncio. Eu saí lá de Goiânia, lá da terra do Piqui, para falar sobre essa questão da fala, né? Eu sei, vocês vão me amar. Neemias 2:12, olha o que está escrito aqui. 2:12. Tem hora que os versículos são muito. Me levantei à noite, junto com poucos homens, ainda Neemias, tá? Que estavam comigo. Não declarei nada a ninguém, o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Nem tudo o que Deus fala com a gente é para ser compartilhado.
Deixa Ele liberar você. Às vezes você está nos bastidores. Quando Ele te liberar para sair, você vai, sai, fala. Mas tem coisa que ainda não é a hora. Construa no silêncio. 1 Reis 6:7, eu amo essa palavra. Ela é uma martelada na nossa cabeça. 1 Reis 6:7 vai dizer assim: o templo foi construído com pedras já preparadas, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo ou machado. Durante a construção, você precisa ficar mais calado. Deixa Deus edificar o que Ele tem que edificar. Se Ele te liberar para falar o que Ele fez, amém. Construa no silêncio. Não se ouviu nenhuma martelada, nem machado. Construção é quebradeira, é obra. Mas entende que em algum momento, gente, deixa só você e o Senhor lá dentro de casa, ou dentro de onde Ele quer te edificar. Não fica falando do seu marido, não fica falando dos seus filhos, não exponha, guarda eles. Resista e discina aos convites que não são de Deus para você. Capítulo 6 de Neemias, vamos lá? Eu já estou finalizando isso. Aqui fala, eu vou contextualizar, que depois que eles construíram a obra, tá? Terminou, fechou as brechas, está tudo certo. O inferno não vai desistir de te atrapalhar, de te tirar do lugar original onde você precisa estar. Você precisa resistir a alguns convites. A Bíblia diz aqui: Sanbalat e Tobias, eles ficaram mandando convites para Neemias. Preciso falar com você. Vou mandar um WhatsApp aqui rapidinho. Não, ouve meu áudio aí, é rapidinho. Sabe, alguns convites não são para nós. E eu amo a resposta de Neemias. Talvez o que está precisando da sua construção é você responder diferente para Deus. Olha a resposta de Neemias. Ele diz aqui: Sanbalat mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso eu enviei-lhes mensageiros para dizer que essa seja a sua resposta quando um convite do inferno chegar para você, para te tirar da sua obra. Eu recebi vários convites quando eu estava edificando a minha casa. Vem trabalhar, vou te dar tanto. Eu tinha uma convicção, nada me tirou de lá. Ainda que eu precisasse daqueles valores. Neemias diz assim: estou fazendo uma grande obra, não posso descer até aí. Por que eu devo parar a obra para me encontrar com vocês? Estou fazendo uma grande obra. Deus tem algo grande para você. Deus tem algo grande para a sua casa. Ele quer alinhar tudo que está desalinhado. Ele quer curar relacionamentos. Mas às vezes você está flertando com convites que não são para você. Mas tem algum problema? Tem convites que não tem problema se você aceitar. Mas não é de Deus para você. Eu falo que discernimento é uma questão de sobrevivência, gente. Discernir hoje é uma questão de sobrevivência. A gente se envolve em coisas desnecessárias que vão atrasar a nossa construção por falta de discernimento. O que é discernimento? É você saber escolher com bom senso e com juízo o que você deve fazer. Bom senso, juízo. Nossa mãe falava assim: menino, cria juízo. É isso. Cria juízo. Bom senso. Como está faltando bom senso no nosso meio? A gente entra, fala o que quer e sai e nem percebe o que falou. Meu Deus! Acho que por isso que
Provérbios trabalha tanto com a gente sobre a fala. Porque quando você se cala um pouco mais, você começa a ouvir mais coisas. Você começa a perceber, observar. E você vai entendendo algumas coisas que às vezes você não vai precisar falar nada. Não flerte com essas propostas. Mantenha-se no propósito. Eu não posso ir agora. Eu estou fazendo uma grande obra. Aquilo que Deus te deu é grande. Valorize aquilo que Deus te deu. Seja constante nessas convicções. Seja constante na decisão de construir uma obra. Eu queria que o pessoal do louvor viesse e tocasse aquela música da Juliane, vocês cantaram? O amor. Quem é esse? Tem uma construção que precisa ser erguida, gente. Nós somos feitos, a sociedade está pagando um alto preço. E eu acho que aqui em São Paulo o estado não é diferente. Lá em Goiás, isso a nível de Brasil, a gente tem visto como a sociedade está desajustada. E a gente fica, a sociedade está perdida. A sociedade está terrível. Do que é feita a sociedade? De famílias. As nossas famílias participam dessa sociedade que a gente julga que está perdida. Qual a nossa contribuição? Qual a nossa parte nesse latifúndio? Edificar. Edifica a sua. Cuida da sua. Cuida da sua vida. Literalmente é isso. Mas a gente está tão envolvida e ocupada em tentar resolver a vida dos outros. Às vezes é mais fácil mesmo do que a gente tentar resolver a nossa própria vida, porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê o tanto que a gente é nada, o tanto que a gente está na construção, só no pó, tem um monte de pedra. Então fugir disso é mais fácil. Mas o convite do Senhor para nós, esses dias eu tenho feito, que a gente voltar para nós mesmos, né? Quando a gente encontra o Evangelho, ele é luz nas nossas trevas. E Jesus nos aceita como nós somos. Essa canção fala isso. Ele não me rejeitou enquanto eu era pecadora. Atire a primeira pedra. Quem nunca esteve com a construção destruída, a casa de frangalhos. Talvez tenha algumas exceções aqui, mas em geral, em algum momento a tempestade bateu a nossa porta. Na verdade, ela não bate, ela arromba a nossa porta. Ela não pede licença para entrar. Quando um divórcio entra, quando o luto chega, quando o desemprego acontece, quando uma doença incurável entra na sua casa, quando a indiferença, a falta de fé, o desânimo, não quero mais a igreja, estou cansado. Todos nós já passamos por isso. Mas há um lugar em Deus, há uma pessoa. Eu sempre digo que sabedoria não é um conselho, não está fora de moda, nem na moda, não é isso. A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono de todo o saber. Ele sabe de tudo. Então, quando nós estamos nele, nós começamos a receber essa sabedoria do alto nas nossas edificações, nas nossas construções. Eu não sei como é que está a sua construção. Talvez esteja no pior momento. Talvez você olhe e fale, não tem mais jeito. Talvez o olhar que você olha para a sua casa, para a sua relação, para as suas relações, você só vê pó, pedra, sujeira. Mas tem um novo e vivo caminho aberto aqui para nós.
através do sangue de Jesus que nos purifica, nos limpa, nos restaura, nos reconcilia ao propósito dele novamente. Hoje alguém estava ali conversando comigo, achei tão lindo, você, né? E ela estava falando que ama Provérbios, mas sempre que ela lê Provérbios, algumas coisas saltam ao coração dela. Como é que você fala mesmo? Aquela palavra aqui. Outra vez, né? De novo verão a diferença do que serve o Senhor do que não serve. E de novo, eu nunca tinha reparado lendo 40 anos. Em 40 anos ela não tinha se atentado para essa palavra. De novo. De novo, outra vez. Você pode falar, não, mais uma conferência. Pois é, pega essa conferência, esse congresso, seja Ele que transforma a sua vida de novo, sim, de novo. Eu estou quebrada de novo, sim, mas tem uma cura para você de novo. Outra vez. Hebreus fala, e outra vez porém nele a minha confiança. E outra vez, e toda vez que for necessário, quantas vezes forem necessárias, que eu cair, o Senhor vai me erguer. De novo. Ai, mas o que vão pensar? Eu estou chorando de novo. Eu estou com a mesma situação. De novo. Vem do jeito que você está. Se dobre, se lance, Senhor, eu estou aqui de novo. O Senhor já me falou que eu preciso, mas eu caí nisso aqui de novo. Eu errei de novo. Quem atire a pedra que quem nunca pegou. Condenação sai da boca de homens, não de Deus. Pelo contrário, Ele quer nos incluir no seu amor. Ele quer nos incluir no seu perdão. Ele quer nos incluir no novo caminho. Algo novo que Ele nunca te mostrou, Ele quer te mostrar. Feche os seus olhos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, sonda o nosso coração agora. Traz a nossa mente, Pai, o que precisa ser erguido e construído, reconstruído, restaurado. Nós estamos nas Suas mãos, o Senhor é o oleiro, aquilo que não está bom, o Senhor vai quebrar de novo. E de novo, mas o Senhor vai refazer também de novo. Quantas vezes forem necessários, o Teu amor vai nos erguer novamente. Que as minhas irmãs aqui, Senhor, sejam agora abraçadas, Pai. Abraçadas.